Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te passar 5 dicas de aplicação de textura rolada, que aqui na loja da Textura e Arte a gente vende como textura abstrato. Vem comigo! Então o primeiro ponto é verificar a questão da superfície. A superfície ela tem que estar limpa, seca e devidamente nivelada. Ah, Isabela, dá para passar em cima de uma superfície que não está 100% nivelada? Até dá! Só que essa falta de nivelamento pode acabar aparecendo no produto. Então, se você passar, por exemplo, numa parede que é de blocos, os rejuntos do bloco podem acabar aparecendo mesmo você aplicando uma textura. Então, o ideal é que você prepare bem a superfície antes de aplicar a textura para que você tenha um bom acabamento. Segunda dica é escolher o rolo ideal para fazer a aplicação da textura. Tudo bem que a textura abstrata você pode aplicar com outros tipos de ferramenta também. Aqui no canal a gente tem um vídeo mostrando os tipos de rolo para efeito de textura rolada, tá? Então você tem que se atentar se você vai querer a sua textura mais baixinha, se ela vai ser mais alta ou não, porque dependendo do tipo de rolo que você escolher utilizar, você vai ter um efeito diferente para o material. Terceira dica, cuidado com a diluição do material. Atrás nas embalagens vem escrito quanto que você pode diluir aquele produto. Já vi casos de pintores que pegaram uma textura rolada, que no nosso caso é abstrato, e diluíram com muita água. O que aconteceu? Ela ficou parecendo uma tinta. Então você rolava a textura na parede e ela não formava as pontinhas, porque colocou tanta água que ela murchava, as pontinhas praticamente derretiam na superfície e não dava o efeito desejado. Então muito cuidado. Quando você for fazer a diluição do material, não dilua tudo que está falando na embalagem de uma vez só, vá aos pouquinhos. Então se na embalagem fala assim que você pode diluir com 400 ml de água, não começa jogando os 400, começa com 100, precisa de mais água, joga mais 100, vai aos pouquinhos até você chegar no ponto ideal da aplicação do produto. Quinta dica, você pode usar trinchas para fazer os detalhes nas espalas. Às vezes, quando a gente compra aqueles rolinhos de pintura pequenos, fica difícil de você fazer algumas espalas, principalmente quando é entre o teto e a parede, e aí você consegue, com uma trincha, fazer esse efeito para textura com pontinhas. Então, se você for fazer textura de efeito rolado com pontinha, você pode ir molhando a trincha na textura e bate ela na superfície para formar as pontinhas, que aí dá um acabamento bacana também. E agora a sexta dica é: cuidado com o lote do material. Essa é uma dica que eu vou falar para todos os produtos aqui na Textura e Arte, que é o seguinte: se você tem, por exemplo, 100 metros quadrados de aplicação de textura para fazer, nunca compre somente a quantidade para aqueles 100 metros, compre sempre a mais. Por quê? Se você pede uma textura no dia, o fabricante vai fazer o material naquela cor, dali 10 dias você pede outro lote, pode ser que um lote fique diferente do outro. E aí, se você for fazer a emenda desses lotes na mesma fachada, você vai ter um prejuízo muito grande na sua obra, porque vai ser necessário repintar. Então, muito cuidado com os lotes. Faça numa parede completa, sempre com o mesmo lote. Então, se você tem 3 paredes na sua casa, faça a parede número 1 com o lote, a parede número 2 com o mesmo lote. Se na terceira parede for faltar material, aí você compra o complemento, mistura tudo na obra e passa a terceira parede toda sempre com o mesmo lote. Porque o maior problema dessa diferença de lotes é quando a gente faz emenda de lotes diferentes na mesma fachada. Bem, se você gostou dessas dicas, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo no próximo.